Ok, vamos à palavra do Senhor. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a pregarmos a Tua palavra, segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Fala, Senhor, fala a cada um de nós e abençoa-nos, e que toda honra, que toda glória e que todo o louvor seja dado hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. É o que nós te pedimos, ó Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje nós celebramos uma festa que no calendário bíblico é conhecida como Sucote ou Festa dos Tabernáculos. Mas nós celebramos numa visão cristã. Por quê? Porque somos cristãos. Ela tem um significado, porque cada uma dessas chamadas festas bíblicas tem um significado profético, como a Páscoa, que falava do sacrifício de Cristo, da paixão de Cristo, como Pentecostes, que tem a ver com o derramamento do Espírito Santo. Tabernáculos é uma festa extraordinária, é uma festa longa, de grande celebração, é uma festa de 7 dias, 7 dias de festa. Vai ser festeiro assim em outro lugar. E quem é que determinou essa festa? Deus, o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de festa. E Ele é o único Deus. E Ele deseja festejar conosco. Deus deseja festejar com você. Deus deseja festejar com sua família. A festa dos tabernáculos é uma festa que é uma explosão, eu chamaria assim, de alegria. Ela é uma festa onde esta alegria deve ser contagiante, deve se estender a outras pessoas. É a festa em que todos são chamados a celebrar, a se alegrar. Vinde, alegrem-se comigo pelos grandes feitos que o Senhor fez. E quando nós dizemos os grandes feitos que o Senhor fez, nós não estamos nos referindo e apenas nos recordando do passado. Nós estamos dizendo, aquele que fez é aquele que faz e aquele que fará. Então nos alegremos pelo que Ele fez, mas nos alegremos ainda mais em fé pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. Isso é tabernáculo. Festa que, como todas as festas bíblicas, eram festas de fé. Sabe, Pentecostes e tabernáculo era uma festa de colheitas. De colheitas. E elas foram celebradas no deserto, aonde não há colheitas. De modo que, sem ter colheitas, eles já celebravam a colheita que um dia eles teriam. E isto é fé. E a Bíblia, então, nos diz, até mesmo sobre o pedir em oração, diz, se vocês pedirem, crendo que já receberam, assim será com vocês. E nós temos que ter essa postura de crer que já recebemos. É a festa da colheita, não de qualquer colheita, era a colheita do mês de outubro.
Em Israel, havia certos cereais, mas principalmente 3 frutos: a uva, a tâmara e a romã. E essas frutas guardam, todas elas, em características diferentes, abundância. Abundância. Cada uma delas faz lembrar a abundância. A uva não frutifica com um único fruto, porque ela frutifica em cachos. Ela em si já fala de abundância. A tâmara, e quem já teve oportunidade de ver uma tamareira carregada, dá até um receio que aquilo caia de tanta tâmara. E são frondosas, são belas. E são doces. Doces. Até mesmo quando a palavra diz uma terra que mana leite e mel, este mel que está dizendo e que foi traduzido como mel, literalmente, originalmente, na língua hebraica, seria uma espécie do melado da tâmara. Não um mel de tâmara, mas que até é chamado de mel de tâmara, mas não produzido por abelhas, mas por homens. Por homens. E é abundante. A uva, ela dá constantemente, e mal você poda, toma o cacho, ela já começa a produzir no ramo mais fruto. Mas a tâmara é diferente. Existe um ditado que diz: quem planta tâmaras não comerá das tâmaras, porque elas demoravam décadas. Há promessas de Deus que são constantes em nossas vidas, mas há promessas que nós estamos esperando há um longo tempo. E essa festa diz: creia, você experimentará essas promessas. Mas a romã que é tão ligada às Sagradas Escrituras, e até mesmo no tabernáculo, muitas coisas eram adornadas na forma da romã. E a romã tem uma característica: ela tem uma quantidade absurda de sementes. Você diria assim, mas a romã não é como a tamareira, a romã não é como a parreira. A romã, ela é diferente. São frutos muito bonitos e que dão um suco muito interessante, quase que exótico, maravilhoso. Mas o que ela tem, e que significa abundância, é que a romã explode em semente. E literalmente ela explode. Quando aquele fruto cai sobre a terra, ele explode e centenas de sementes são disparadas. Sabe, Deus não te dá apenas um fruto, mas dentro de um fruto como a romã, Ele te promete centenas daqueles que produzirão muito fruto. Isto não é abundância, isto é superabundância. Um povo que andou no deserto
por 40 anos, há de valorizar a colheita como nenhum outro fruto, outro povo poderia valorizar. Porque, veja bem, durante 40 anos, eles foram sobrenaturalmente sustentados por Deus. E isso é o motivo desta festa, que se chama tabernáculos, e literalmente cabanas. Daí a palavra Sukkot, que significa cabanas ou tabernáculos, que é uma habitação provisória. Uma habitação provisória. E isso se aplica a nós. Esse nosso tabernáculo, que a Bíblia chama o nosso próprio corpo, isso aqui é uma habitação provisória. Há uma habitação na casa do meu Pai, há muitas moradas. Há uma habitação esperando por mim, uma habitação esperando por você. Há uma promessa de glória. E é para a glória que nós estamos nos encaminhando. Para esse momento todo especial. Isso é tabernáculos. Isso é celebração. Isto é festa. E é uma festa que Deus nos chama a nos alegrar, mas nos alegrar intensamente, a nos lembrar de que Ele cuida de nós. Pois na peregrinação, e a Bíblia diz que nós somos peregrinos nesta terra. E se somos peregrinos nessa terra, temos certeza do seguinte: Ele cuida de nós. Diariamente, Deus enviava o maná. Deus fez com que a rocha desse água. Deus cuidou deles. Havia uma fragilidade. Como existe fragilidade no homem mais forte. Existem fragilidades na pessoa mais forte. Mas Deus diz: eu cuidarei de ti. Eu serei contigo. E tabernáculo significa que Deus está conosco. Ele, Jesus, é o Emanuel. É o Deus conosco. E qual foi a palavra que Jesus disse aos seus e através disso disse a todos nós? Eis que eu estarei convosco até o fim. Até a consumação do século. Eu estarei convosco. Eu não os deixarei. Eu não os desampararei. Se no deserto nós caminhamos, ali Ele está conosco. Ali Ele nos guarda. Ali estamos com estas habitações que não são o nosso lugar permanente. A própria habitação em si guarda uma certa fragilidade, mas ela faz lembrar que Deus cuida de nós, que Deus está conosco e melhor, Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com Ele, com Jesus, gratuitamente, por meio da sua graça, todas as coisas? Todas as coisas. Sabe, nós devemos ter certa segurança em nossa fé. A segurança de que, como disse Davi, eu fui jovem, mas agora sou velho. Porém, eu jamais vi. Tenha segurança que há uma coisa que você jamais verá. Jamais vi o justo mendigar o seu pão, ou a sua descendência passar por necessidade. Porque é Deus quem
quem cuida. Mas há uma coisa que é certo que eu verei. Se isto eu nunca verei, jamais virei o justo passar necessidade alguma, nem a sua descendência mendigar o seu pão. Jamais verei isto. Há uma coisa que é certa que eu verei, que a Bíblia diz: eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Se há coisas que nós não veremos, há outras coisas que esteja seguro que você verá. Verá a bondade de Deus. Aquele povo que caminhava pelo deserto, e que interessante, a palavra deserto, na língua hebraica, significa lugar onde os sonhos não se realizam. Porque é lugar onde não se semeia e onde não se colhe. Isso é o deserto. É o lugar onde não se pode semear e onde não se pode colher. Mas eu creio que eu verei a bondade do Senhor. No entanto, a Bíblia diz: o homem justo, ao passar pelo deserto, de bênçãos cobre a primeira chuva. Meus amados irmãos, a grande característica de um deserto, para ser deserto, é a falta de chuva. E se há a primeira chuva, é que não vai parar nela. De modo que quando há um homem justo caminhando pelo deserto, o deserto corre o risco de desaparecer. E naquele deserto, Deus cuidou do seu povo. E nesta peregrinação, como somos peregrinos nessa terra, Deus cuidará de nós e nos levará ao nosso propósito, a nossa promessa, a terra da promessa, aonde Deus tem reservado para nós a provisão. E disse o Senhor: se vocês me escutarem, se vocês me ouvirem, vocês comerão do bom e do melhor que essa terra tem. Vocês comerão do bom e do melhor. De modo que Deus tem para nós não apenas o bom, Deus tem para nós o melhor. E nesse espírito, num espírito de gratidão pela colheita que Ele nos dará e pela colheita que Ele nos deu, nós devemos nos alegrar. Mas não nos alegrar com qualquer nível ou intensidade de alegria, mas com júbilo. Venha comigo a um texto que foi cantado hoje aqui. Salmo 126, versículo 5 e 6. Os que com lágrima ceifarão, os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará, a segunda vez diz, com júbilo, trazendo os seus feixes. Sabe, o ato de semear, mesmo na parábola do semeador, é um ato que eu não posso afirmar que em todo lugar que eu semeio, ou em todo lugar que a semente chega, haverá colheita. Uma parte caiu à beira do caminho e os pássaros levaram. Outra parte caiu entre as pedras e secou, queimou.
outra parte caiu entre os espinhos e foi sufocado. Mas outra parte caiu em terra boa e prosperou. A 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Sempre prosperando de uma forma abundante. Nem tudo, então, que se semeia dará resultado, porque depende do lugar aonde se semeia. E a Bíblia mesmo diz, quando você semear um campo, semeia com a mão direita e semeia com a mão esquerda, semeia do lado direito, semeia do lado esquerdo, porque não sabes se este prosperará, ou se os dois prosperarão, ou se algum não prosperará. Então a Bíblia nos mostra isso, mas há uma situação em que quando eu semeio, eu colho, e não há como não colher. É quando eu semeio com lágrimas. Por isso, da próxima vez que você chorar, cuidado com o que você semeia, porque você vai colher. E quando eu leio esse texto, eu penso em Jó, porque muitas vezes as palavras são as sementes. E Jó é impressionante, porque a Bíblia diz que Jó não pecou com sua boca, mas sofreu, chorou, se angustiou. Mas nada do que Jó disse, ele semeou errado durante as lágrimas. Semeie o certo. Semeie em fé. Semeie a boa palavra. E você colherá bons frutos. Bons frutos. Mas a palavra aqui da colheita é a palavra júbilo, é a palavra regozijo. E o júbilo não é qualquer intensidade de alegria. O júbilo é uma alegria intensa e que originalmente independe das circunstâncias. Porque não é uma alegria produzida pelo exterior. Isto é circunstancial. É quando eu me alegro pelo exterior. Mas o júbilo é uma alegria que vem do interior. É uma explosão. Em diversos textos nas Sagradas Escrituras sobre celebrar e celebrar ao Senhor, está a palavra júbilo, que é jubilar. E isto implica em saltar, gritar, festejar, dançar. Como é que eu poderia dizer sobre isso? É uma explosão de alegria. Sabe, nós tínhamos que ter isso no nosso meio. Nós tínhamos que celebrar, e celebrar com alegria, porque Cristo nos libertou, porque Ele nos abençoou, porque Ele está conosco, porque Ele nos guia, porque Ele nos dá, são os frutos que vêm por causa dEle. E nós devemos então nos alegrar. É uma festa de alegria. É um momento em que nós devemos nos alegrar por gratidão. Gratidão pela colheita, pelo cuidado. Aquele que cuidou no deserto, cuidará ainda mais fora do deserto. Aquele que fez
com que não faltasse água no deserto, nem alimento, sustento no deserto. Fará que a boa chuva caia. Fará que os frutos venham. Aquele que caminhou conosco e nos guiou, quando estávamos, e que devemos sempre nos lembrar da cabana, da fragilidade do nosso ser, da nossa dependência, que nós possamos ser aqueles que dizem: eu sei que o Senhor cuida de mim. Que alegria de poder ter esta segurança: o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. A quem temerei? O Senhor cuida de nós. O Senhor, nesta peregrinação que passamos, por que somos peregrinos? Porque a Bíblia diz que somos estrangeiros, que essa não é a nossa terra, que este mundo não é o nosso lugar, que é uma nova terra, que é um novo céu, que Ele nos dará. Mas Jesus disse: eu não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Ele está conosco, Ele vai nos livrar do mal. Ele vai cuidar de cada um de nós. Nós temos uma alegria, e uma alegria coletiva, uma alegria compartilhada. Eu não quero me alegrar e me regozijar apenas me alegrando comigo mesmo. Eu preciso, sabe, a maior alegria que existe é quando nós temos a alegria de compartilhar a alegria. A alegria. Há muitos anos Deus me deu o privilégio, porque foi um privilégio, de tendo estado a pregar em alguns ministérios nos Estados Unidos, retornando a a Orlando, nós pudemos estar com parte da família durante alguns dias em Orlando. E tivemos o privilégio de estar, no tempo, com meus netos, que eram o João Pedro e a Yara. Isaac ainda não tinha nascido, nem Lavínia. Estivemos com eles em alguns parques temáticos ali. E todos estavam, os parques são feitos para isso, para que você possa desfrutar. E vi cada um desfrutando de tudo. Descobri que o Marcelo desfrutava muito de coxa de peru, eu não sabia disso. Coxa de peru. Desfrutou de outras coisas também, mas da coxa de peru ele desfrutou para valer, que é algo tipicamente americano. Eles gostam disso. Mas se você me perguntar do que eu mais desfrutei, não foram das montanhas russas, porque eu não desfruto de montanha-russa. Louisiana, sim, desfruta, minha esposa desfruta. Não foram tanto dos outros brinquedos, que são muito interessantes, mas eu desfrutei de ver as pessoas que eu amo desfrutarem. A alegria delas me contagiava. E isso é compartilhar a alegria. E quando você compartilha a alegria, você tem uma coisa que é
felicidade. Essa é uma festa para que compartilhemos a alegria. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e devemos chorar com os que choram. Nós devemos ter essa solidariedade. Às vezes nós pensamos que a solidariedade está restrita apenas às dificuldades, quando eu sou solidário. Mas a solidariedade também implica na alegria, nas coisas boas, que eu tenho que participar das dificuldades, socorrendo, ajudando, apoiando, fortalecendo, suprindo, removendo a pessoa daquele lugar, mas participando também da alegria, das bênçãos. É dia de festa, é dia de compartilharmos a alegria uns com os outros. Uns com os outros. Tenhamos esta bênção aqui, crendo e tendo a lembrança constante da providência divina. Sabedor de uma coisa: um ciclo se fechou. Isso é a colheita. E um novo ciclo se abriu. Isto é semear. Quando eu fecho um ciclo, eu imediatamente abro. Eu estou celebrando, mas na minha celebração eu digo: eu irei celebrar de novo. Eu irei celebrar e celebrar com júbilo. Eu irei celebrar e celebrar com uma felicidade extraordinária. A palavra júbilo, que é uma palavra latina, que para nós, até a palavra que foi traduzida como jubileu, foi traduzida por causa do júbilo, porque era um momento de extrema felicidade para todos, porque havia libertação de todas as dívidas. E isso há de se ter júbilo. Há de se ter júbilo. Mas a palavra júbilo, literalmente no latim, significa alegria intensa, ou melhor, transbordante. É isso que eu quero viver aqui. É isso que eu quero que eu e você possamos ter. Se estamos no deserto, porque por vezes passamos por um deserto, vamos jubilar pela fé, porque é uma terra que mana leite e mel que nos espera. Se estamos na terra que mana leite e mel, então vamos nos jubilar ainda mais, porque tabernáculos é uma festa de alegria. E o maior motivo de eu me alegrar é que Ele, Jesus, está conosco. Por isso, quando celebramos a ceia do Senhor, Jesus disse que deveríamos celebrar essa ceia em memória dele. Que não devemos nos esquecer. E num dia como este, que estamos celebrando nessa versão, porque os judeus celebram essa festa nos moldes da esperança messiânica, que o Messias virá. E é uma grande alegria de se ter esperança que a promessa se cumprirá. É algo maravilhoso, mas é muito maior alegria se ter a certeza que o Messias já veio, que a promessa já se cumpriu.
Eles se alegram na esperança, na profecia. Nós nos alegramos no cumprimento da profecia, porque o Messias já veio. E o seu nome é Jesus. Aleluia. E Ele é Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele decidiu montar a sua tenda junto à nossa tenda, habitar conosco. Ora, temos que nos alegrar. E Jesus disse então, em memória de mim, não se esqueçam, não se esqueçam, em memória de mim. Na hora que nós vamos participar da ceia, devemos nos examinar a nós mesmos, para tomar dignamente da ceia do Senhor. Aqueles que têm comunhão, que já aceitaram ao Senhor como seu Senhor e Salvador, que Cristo reina em suas vidas, que são de fato filhos de Deus, pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus Cristo. Se você é filho, venha para a mesa do Pai. Venha para a mesa do Pai. Venha dignamente para a mesa do Pai. Venha de uma forma honrada para a mesa do Pai. Mas venha de uma forma feliz para a mesa do Pai. A mesa do Pai não é um lugar para ficarmos tristes. A mesa do Pai é um lugar para nos alegrarmos, como o filho pródigo que voltou à casa do Pai. E a Bíblia diz que houve festa. E o Pai o fez sentar junto a ele. Não era momento de lágrimas. Houve momentos de lágrimas. Era momento de alegria. Foi o que o pai disse ao irmão mais velho. É necessário. E esse é necessário, é preciso. Não podemos deixar de fazer isto. É necessário que façamos festa, que celebremos, porque o recebemos com vida. Com vida. Nós podíamos tê-lo recebido com morte, poderíamos estar chorando, mas agora recebemos com vida. Vamos nos alegrar. Porque o filho mais velho dizia, ele desperdiçou a vida. Sim, mas ainda há vida. E enquanto há vida, há esperança. Então nós temos que celebrar, nós temos que tomar a ceia, dizendo, eu estou sentado à mesa do Pai, o Pai está à cabeceira, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar no cálice. Eu vou me alegrar no pão. Eu não vou tomar isso de uma forma indigna. Eu não vou ter separação entre mim e o meu irmão. Não. Removido foi o muro da inimizade, da separação. E nós vivemos o ministério da reconciliação. No nome de Jesus Cristo. Senhor, nós aqui nos examinamos a nós mesmos, pedimos perdão, aproximamo-nos da Tua mesa com uma convicção: somos filhos e podemos nos sentar à mesa com o Pai e nos alegrar com júbilo, com júbilo,
com uma alegria transbordante, 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 Senhor, aleluia. Queremos discernir o teu corpo, queremos tomar do cálice e do pão e dizer: somos um em Cristo Jesus. Não nos esquecemos de Jesus, no nome do Senhor. A Bíblia diz: esperemos uns pelos outros. Eu peço que você segure em mãos o pão